O milho é muito importante aqui para nós, sempre a gente planta, a gente usa, né, para o consumo próprio, para dar criação, a gente usa para fazer o fubá, para poder fazer o angu, mingau, é um alimento aqui para nós. A gente debulha o milho e não desperdiça nada, que até o sabugo do milho a gente usa, que é para no fogo, né, na lenha, para acender fogo, e usa também a palha para nós estar fazendo o artesanato. A gente vive da agricultura. Eu planto as sementes crioula, aqueles milho que a gente plantava antigamente. Aqui eu estou plantando o milho da palha roxa, mas também temos outras variedades, como o milho vermelho, o milho preto. Inclusive a gente está usando essas palhas com essas novas cores para o nosso artesanato, que aí dá uma tonalidade bem bonita. Por isso que a gente acha muito importante estar cada vez mais incentivando também outras pessoas a plantar, colher e também cultivar a semente do milho crioulo. Na beira do Cissuí, eu vi jacaré gemer, como é que ele geme, olhei, tornou virar, olhar. Todas essas assim, ó, que tá com essas rugas, não é bom, porque ela endurece mais ainda por causa da tinta. Então essas assim, ó, não serve. Aí tem que ser selecionado, ó, e tirar tudo. Nós aprendemos com os nossos avós, bisavós, a fazer o tingimento das cascas, plantas da natureza. Mas tingimento natural hoje é muito importante, porque não vai química, não vai destruir. Mas também é um momento que a gente trabalha também a questão da natureza, porque ali a gente vai ensinar não só a tingir, mas ensinar também a tirar a tinta das aves. Porque normalmente hoje eu uso só mais a casca seca, que é daquelas aves que já está morta, ou aquelas aves que foi podada. Não é chegar na árvore de qualquer jeito para tirar a casca. A gente tem um jeito também de tirar, de fazer esse repasse. Aqui temos a cor preta, que é o maçambé, a casca do maçambé, que a gente usa com a lama. E temos aqui também a mangueira com o romã, que também dá esse tom mais esverdeado. E temos aqui o tingui, que é o que eu sempre uso mais com a casca seca. E temos o natural, que é o branquinho, que é da palha da maneira que a gente colhe na natureza. Eu tava na peneira, eu estava peneirando, eu estava no namoro, eu estava namorando. Eu tava na peneira, eu estava peneirando, eu estava no namoro, eu estava namorando. Assim, para mim, o traçado da palha é uma coisa muito maravilhosa. Sou aprendiz e trabalhar com essa palha é muito boa e nós não vai abrir mão, que cada vez, cada dia a gente vai aprendendo, a gente vai, pega muito amor. Eu gosto de fazer tamborete, gosto de fazer porta-joia, gosto de fazer sacola também, de tudo eu faço. Pavão dourado que bateu as aias, voou, sentou na laranjeira, o garim balanceou, chorou, pavão dourado, sentou na laranjeira, o garim balanceou, chorou, pavão dourado. Quando você adquire um produto desse, você está adquirindo uma história, uma vida do povo aqui da região. Para mim, além de ser uma fonte de renda, né, porque ajuda muito, passa de mãe para filho, de filho para neto, e aí vai indo, né? E espero de nunca acabar. Enquanto eu tiver saúde, aguentar trabalhar, eu pretendo fazer. Pretendo sim. Continuar sendo guardião das sementes para preservar a cultura. Pavão dourado que bateu as aias, voou, sentou na laranjeira, o garim balanceou, chorou, pavão dourado. Pavão dourado que bateu as aias, voou, sentou na laranjeira, o garim balanceou,